E aí, gente, eu sou Robert Chacal, fotógrafo e videomaker, e hoje nós vamos falar sobre desfoque de fundo, o que ele é e como obter. Desfoque de fundo nada mais é do que uma característica que ocorre nas nossas gravações ou fotos, em que o fundo fica desfocado e o objeto em foco, ou seja, você acaba destacando o objeto do fundo. Como eu obtenho isso? A gente pode separar em duas coisas que são dois grupos de coisas que fazem acontecer isso. O primeiro é o posicionamento, ou seja, quanto mais perto você estiver do objeto fotografado, mais você vai obter esse efeito, mais intenso ele fica, e quanto mais o objeto estiver longe do fundo, mais intenso esse efeito fica também. A segunda coisa é as características que você está usando na câmera que você está filmando ou fotografando. Primeiro, vamos falar do tamanho do sensor. O tamanho do sensor importa? Sim. Quanto maior o sensor, mais esse efeito aparece, mais intenso ele fica. Por quê? Quanto maior o sensor, mais próximo você consegue chegar do objeto com a mesma distância focal e o mesmo diafragma, com a mesma milimetragem da lente, no caso. E com o mesmo diafragma você consegue chegar mais perto do objeto. Ou seja, o tamanho do sensor importa, por isso mesmo que o celular ele tem essa dificuldade de desfocar o fundo. O desfoque de fundo o desfoque que acontece no fundo feito pelo celular acontece mais por meio digital, ou seja, ele lê a imagem e interpreta se aquilo devia estar focado ou não. Ele tenta diferenciar o objeto que deveria estar focado e o objeto que não deveria. Por quê? Porque o tamanho do sensor do celular é muito pequeno comparado ao das câmeras. E quanto maior o sensor, mais esse efeito aparece. A segunda coisa é o diafragma. Ele é o que as pessoas mais associam, as pessoas querem lentes com diafragmas cada vez mais abertos para você ter esse efeito e você ter mais luz também, porque a principal função do diafragma é controlar a passagem de luz. Por que o celular então tem normalmente tem um diafragma aberto e não tem esse efeito? São por causa dos outros dois motivos que integram essa segunda parte, que é a milimetragem da lente, que normalmente o celular tem uma grande angular ou uma ultra grande angular, o que dificulta muito esse desfoque, e o sensor pequeno. E nisso nós entramos na última parte, que é a milimetragem da lente, ou seja, quanto mais milímetros sua lente tiver, seja um 85, um a 100, 200 e por aí vai, mais desfocado vai estar o fundo, mesmo se você estiver usando um diafragma alto. Por isso que você vê aquelas telefotos grandes que o pessoal usa para tirar fotos de pássaro e tal, o fundo fica totalmente borrado, fica totalmente apagado por causa dessa milimetragem alta. Mesmo usando diafragma 4, 8, você ainda tem esse efeito muito forte. E tanto que faz diferença a parte do posicionamento, que mesmo se você estiver utilizando um diafragma pequeno 4, mas você ainda estiver próximo do objeto, você ainda vai ter esse efeito muito forte. Tanto que naquelas fotografias de macro que você tira de muito perto do objeto, é muito difícil até você acertar o foco, porque o foco é tão raso ali que são poucas coisas que ficam. Então, só para relembrar, primeiro, o posicionamento, você tem que ficar mais perto do seu objeto e o objeto tem que ficar mais longe do fundo. E segundo, quanto mais aberto o diafragma for e quanto maior a milimetragem da lente que você estiver usando, mais você vai ter esse efeito. Por exemplo, essa minha lente aqui é a 24-105 da Canon. Se eu utilizar ela em 24, é muito difícil eu conseguir desfocar o fundo. Mas se eu uso ela em 105mm, já é muito difícil eu não ter esse desfoque, porque é muito forte esse efeito em milimetragens altas. Se você entendeu ou se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, deixe seu gostei, se inscreva, até o próximo vídeo. Bora aprender?